Bom dia, vamos apresentar o projeto do nosso grupo, que é formado por mim, que sou o Ederson Divino Diogo, e pelo Rogério Luiz Silva. A nossa turma é DRP03, Projeto Integrador do Eixo Negócios de Produção, curso Engenharia de Produção, turma 004. O título do nosso projeto é KPI, Key Performance Indicator, em linha de produção do setor de usinagem. Em 2023, cerca de 2,1 milhões de empresas foram fechadas no Brasil, segundo o mapa de empresas do governo federal. Para evitar esse cenário, a empresa deve ser competitiva no mercado. Ela deve basear sua estratégia em 4 pilares: custo baixo, qualidade do produto, velocidade na operação e flexibilidade para se ajustar às demandas do mercado. O nosso projeto propõe a utilização dos KPIs, indicadores-chave de desempenho, permitindo a identificação de oportunidades de melhoria, a implementação de ações corretivas e preventivas, a entrega de dados assertivos, possibilitando a tomada de melhores decisões estratégicas. Dessa maneira, garantindo a competitividade e o sucesso da empresa. Muito obrigado, fico por aqui. Dando continuidade à apresentação, vamos aprofundar um pouco mais agora na apresentação do problema, né, que começou a ser apresentada pelo Ederson, né, e basicamente, né, especificamente nesse caso, o problema que havia era uma situação de baixa performance na usinagem de peças em uma indústria metalúrgica numa multinacional, em um equipamento específico. Ele estava com uma baixa performance de usinagem e sabendo-se que ele era capaz, o equipamento, de entregar muito mais do que estava entregando nesse determinado momento. Então, baseado nesse problema, né, que foi coletado através das entrevistas, através da metodologia do projeto integrador, pôde ser verificado que esse deveria ser atacado, o problema de performance, para fazer mais peças por hora, a fim de atingir o objetivo proposto pela empresa, né, pela direção, né, e gestão da empresa lá no local. Com base nisso, né, o tema norteador do projeto do PI da Univesp era medidores de desempenho. Então fizemos um link, né, do KPI aí, né, através de um diagrama de Pareto. KPI são indicadores de desempenho, né, medidores de desempenho. Então nós aplicamos uma medição de desempenho na indústria metalúrgica, especificamente nesta máquina, neste recurso produtivo, e através da utilização desses indicadores de desempenho pôde-se ter uma visão clara de quais eram as perdas, onde deveria ser atacado, o que deveria ser feito. O KPI utilizado, né, foi um diagrama de Pareto, no qual foi medido, né, durante alguns ciclos, né, durante alguns dias também, foi medido todas as paradas e começaram a ser classificadas as paradas no decorrer do turno. Através disso, gerou-se um gráfico, um diagrama, onde mostra que as paradas são colocadas, né, das maiores para as menores, e nós pudemos então observar 3 tipos de paradas básicas através dessa medição de desempenho por meio do KPI. Então, mais uma vez, o KPI utilizado foi o diagrama de Pareto, e ele pôde nos evidenciar essas 3 maiores paradas. As 3 maiores paradas que nós encontramos, que foi encontrada nessa solução, foi uma demora na troca de peças, na operação que se chama setup. A segunda, essa era uma das 3 maiores paradas. A segunda maior parada era o abastecimento do recurso produtivo, né, da colocação de peças, da remoção de peças, já que ele gerava um volume muito grande, são peças muito grandes e pesadas, então ele precisava de recursos externos, como empilhadeira, pontes rolantes, né, talhas manuais, para poder fazer a carga e descarga da máquina. Então não era somente a máquina rodando em si, então tinha um problema também de abastecimento por outros recursos que todos eram integrados em função da máquina, mas não estavam muito bons. E ainda por último, a gente pôde ver também que no momento das fixações dessas peças na máquina para que elas pudessem ser usinadas, existia uma grande perda lá também. Todas essas três maiores paradas, elas puderam ser evidenciadas por meio dos medidores de desempenho, do medidor de desempenho que nós utilizamos, como já disse anteriormente, que foi o Pareto.
Com base nessa visualização e aprofundamento deste problema, nós apresentamos as soluções. Então, o que foi utilizado como solução? Nós encontramos, através das bibliografias, uma metodologia SMAD, né, que significa Single Minute Exchange Die, significa basicamente o menor tempo de parada, né, aplicado numa produção, né, para poder fazer com que estas 3 perdas que os medidores de desempenho nos mostraram pudessem ser minimizadas. Então, basicamente, nós atuamos, né, em setup, no problema de troca de peças, tinha recursos externos e vimos que foi necessário fazer uma organização melhor, não deixar que tudo estivesse pronto ao redor da máquina para que quando entrasse em produção tudo estivesse resolvido. Então foram trabalhados recursos como empilhadeira, ponte rolantes, operadores auxiliares, para que o recurso em questão ele sempre pudesse estar rodando. Toda as coisas ao redor deles, os acessórios, tanto pessoas como equipamentos, acessórios, eles precisavam estar em função da máquina de forma que ela estivesse rodando. Então esta foi a primeira solução implementada na linha. A segunda solução implementada foi a respeito também do abastecimento, a respeito do setup, né? Esse setup, ele quando estava trocando modelos de peça dentro da máquina, foi evidenciado que estava havendo uma demora um pouco excessiva. Então para fazer esse setup foi otimizado, porque todas as vezes que trocava o produto era necessário colocar um outro dispositivo, era necessário buscar outros parafusos, outras ferramentas em outros lugares. Então o que foi feito foi com a visualização através do medidor de desempenho que o setup estava lento, foi colocado uma metodologia para que todo este setup pudesse ser feito externamente na máquina na maior quantidade possível, ou seja, já deixar o próximo dispositivo perto da máquina, já deixar os parafusos, as chaves, os apertos, os relatórios, os desenhos, todas as coisas, para que quando o produto anterior da máquina ele fosse finalizada a última peça e fosse entrar o próximo produto, não houvesse nenhum deslocamento do operador buscando estas coisas. Então tudo já estava lá. Então esta foi uma solução apresentada. Esta foi a segunda solução apresentada. E por último, foi também visualizado através do medidor de desempenho que existia uma perda muito grande nas fixações das peças dentro da máquina. Ou seja, quando faziam-se um mesmo modelo de peça dentro da máquina, perdia tempo, né, com parafusos, chaves, né, e isso gerava uma perda considerável que pôde ser vista também pelo medidor de desempenho, pelo Pareto. E então, para resolver essa solução, foi colocada uma automatização, se podemos dizer assim, da fixação das peças pelo uso de parafusadeira, e isso fez o tempo cair drasticamente. Depois de apresentadas essas soluções, o que foi feito foi aplicar novamente o medidor de desempenho, depois de cada uma dessas soluções apresentadas, e verificar para fazer a comparação entre a medição inicial e a medição posterior. O resultado foi que houve o ganho inesperado e o produto saiu muito bem, de acordo com aquilo que estava sendo esperado. Esse foi o nosso projeto.